Público Nacional Unificado hoje. E o governo apresenta um balanço da aplicação das provas neste momento. Vamos acompanhar ao vivo. Eu queria dizer para vocês que a gente está muito feliz com a realização dessa prova, que a gente conseguiu o nosso grande objetivo, que era levar esse concurso público a todo o Brasil. A gente conseguiu essa realização, todas as cidades, as provas aconteceram sem nenhuma grande intercorrência, foi correr tudo bem. A gente tinha nosso grande objetivo em fazer essa prova, com essa dimensão, atendendo, chegando ao Brasil inteiro, era mudar a cara do serviço público brasileiro e ter um serviço público cada vez mais com a cara do Brasil. Esse é o nosso grande objetivo desde o início, quando a gente tomou essa decisão. E a gente está muito feliz que a gente conseguiu realizar a prova. Praticamente, acho que fechou em todos os locais, tinham alguns locais que estavam terminando, a gente também tinha a prova estendida, mas acho que agora conseguimos realizar em todo o Brasil. E a gente vai conseguir, tivemos inscrições, como vocês sabem, com uma grande diversidade, podendo incorporar nesse concurso a grande diversidade brasileira, a diversidade socioeconômica, que era uma questão muito importante para a gente. A gente ampliou as isenções na inscrição do concurso, fizemos também uma taxa de inscrição num preço razoável para aquelas pessoas que não tinham a possibilidade de isenção. Tivemos mais de 600 mil pessoas que se inscreveram pela isenção e conseguimos uma taxa de inscrição baixa comparado a outros concursos públicos que realizaram recentemente. A gente teve uma coisa muito importante que também foi a diversidade cultural, étnico-racial. Tivemos mais de 400 mil pessoas que se inscreveram pelas cotas que tinham nesse concurso. Tínhamos cotas para pessoas negras, cota para as pessoas com deficiências, cotas para indígenas, no caso da FUNAI. E a gente acha que isso vai realmente ter um potencial enorme de transformar o Serviço Público Federal e a gente estamos muito felizes. Então, para a gente teve cerca de 1 milhão de pessoas que efetivamente realizaram a prova hoje. Esse foi o número que a gente está fechando a apuração, que a gente precisa ter a resposta de todas as salas, já temos um percentual bastante alto, mas a nossa estimativa é que chegue aí bem próximo de 1 milhão de pessoas que realizaram a prova efetivamente hoje, o que para a gente está dentro, como eu falei hoje pela manhã, dentro da nossa expectativa, comparando a outros concursos públicos desse tamanho, do tamanho de quantitativo de gente, como tinha acontecido no Banco do Brasil, em 2021 ou 2022, mas também concursos mais recentes que realizaram. A gente ficou até abaixo de algumas taxas de abstenção de outros concursos recentes, o que para a gente foi uma surpresa muito positiva, dada a envergadura desse concurso. Tem que lembrar que a gente está falando de provavelmente pessoas que nunca tinham feito um concurso federal. Eu queria reforçar isso, que a gente teve inscrição de praticamente pessoas de todos os municípios brasileiros. Acho que isso nunca tinha acontecido em um concurso público federal. Apenas de 10 municípios que a gente não teve inscrição. Então, isso significa que a gente chegou a um alcance gigantesco. Então, muita gente fazendo a prova. Então, um concurso dessa envergadura, sendo realizado em 228 cidades de todo o Brasil, a gente ter quase 1 milhão de pessoas fazendo a prova foi realmente um número que nos surpreendeu bastante positivamente e ficamos muito, muito felizes com esse resultado. E eu queria reforçar a inovação que foi esse concurso público. E acho que aqui, eu queria mais uma vez agradecer ao presidente Lula. Quando ele criou o Ministério, a gente falou para ele, não, presidente, vamos botar inovações em serviços públicos no nome. E aí ele até falou, você vai ter essa inovação, tem que ter inovação mesmo. Não, hoje ele reforçou que essa era uma inovação na forma de contratar pessoas. E acho que eu queria dizer para vocês que fazer uma inovação no serviço público não é uma questão tecnológica. Claro que tem muita inovação tecnológica dentro do serviço público. Estamos aqui num centro importantíssimo que é a Dataprev, que é uma das nossas estatais federais na área de TI, que tem dado uma contribuição enorme à transformação digital no serviço público. Mas quando a gente falou em inovação no serviço público, é inovação de processos, de como fazer as coisas. Essa foi uma grande inovação. E só é possível a inovação do serviço público pelo acúmulo de experiências. Então, as inovações vêm do próprio trabalho cotidiano dos servidores públicos, que eles vão pensando como fazer melhor as coisas e inovando. E dar espaço a essa criatividade dos servidores públicos é algo que a gente fez no Ministério e temos estimulado isso em todos os ministérios para que as pessoas pensem fora da caixinha e pensem como elas podem melhorar a capacidade de fazer políticas públicas a partir do seu acúmulo de experiências. E a gente não pode deixar o presidente do INEP, não sei se ele estava aqui até há pouco tempo, ele não sei se ele teve que sair, mas não há dúvida que uma das grandes fontes de inspiração desse concurso foi o Enem. E a gente tem certeza, uma coisa importantíssima, que o sucesso da gente hoje ter tido uma prova basicamente sem intercorrências, que chegou ao seu final
muito tranquilamente, onde a gente foi pelo acúmulo de experiências do Enem e também dos grandes eventos realizados no nosso país. Né? É bom lembrar, estão aqui as forças de segurança comigo, né? O nosso diretor da Polícia Rodoviária Federal, onde a gente tem dentro da Polícia Rodoviária Federal o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que dialoga com todos os estados brasileiros. Né? Isso foi uma experiência acumulada dos grandes eventos que a gente ocorreram no Brasil, e a gente pôde aplicar toda essa experiência acumulada na realização de uma forma de selecionar servidores públicos. Então, para a gente isso é muito importante. Né? A gente aproveitou muito da experiência logística do Enem, aproveitamos a experiência de segurança, né? Não só do Enem, mas também dos grandes eventos. A gente aprendeu com outros concursos públicos várias coisas que a gente colocou de inovações, desde o controle de ponto eletrônico, de ter controle de detector de metais nas provas, uma série de coisas. Não permitir que saísse com caderno de provas, tudo isso fazia parte de um acúmulo de experiências para como melhorar a segurança na realização de uma prova dessa envergadura. Então, eu queria mais uma vez dizer que esse foi um trabalho coletivo. Não é à toa que a gente está aqui com uma equipe. Isso aqui não é o total de instituições que participaram, como vocês sabem, da realização dessa prova, mas aqui estão uma equipe muito importante que participou. Queria muito agradecer aqui a diversos órgãos que participaram. Começar pela Casa Civil, a secretária executiva esteve hoje aqui mais cedo, a Miriam Belchior, e desde o início a Casa Civil topou a proposta, o ministro Rui, junto com a secretária Miriam, e em especial um órgão vinculado à Casa Civil, que é a BIM, que está aqui do nosso lado, que fez, junto com a Polícia Federal, toda a parte desde o início de inteligência para garantir a segurança da realização da prova. A SECOM, que está aqui dando apoio nessa coletiva, mas também desde o início deu muito apoio ao Ministério, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública com as suas diversas áreas. A Senasp, que também tem aqui um representante da Senasp, que está aqui, que estava comandando lá o nosso Centro Integrado de Comando e Controle. E a Senasp, ela fez um trabalho não só de garantir essa segurança, mas também de comunicação com os governos estaduais na segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal, que está aqui comigo, a Polícia Federal e a Força Nacional, todo mundo atuou de forma muito fortemente. Agradecer aqui ao meu colega, grande amigo aqui, Jorge Messias, advogado-geral da União, e toda a Advocacia Geral da União, que se teve à disposição do início da decisão de tomar a prova até hoje, vai continuar, o Messias sabe disso. A gente sabe que essa parte de judicial ela continua depois da realização da prova, e ele colocou um time aí à disposição 24 horas nessa reta final e vão continuar aí à disposição, que é muito importante, desde o início da concepção, na elaboração do edital. Foi essencial para que a gente tivesse toda a segurança jurídica. Esse foi um concurso relativamente de baixíssima judicialização, fruto desse trabalho integrado. De novo, eu queria reforçar isso. A gente só consegue fazer isso porque é um acúmulo de experiência nas pessoas que estão nesses órgãos. Essas pessoas que a gente tem, esses profissionais do Serviço Público Federal que atuam nos diversos órgãos, utilizando toda a sua experiência. A CGU, o ministro Vinícius esteve hoje mais cedo aqui com a gente. A CGU também tem dado um trabalho enorme. A minha assessoria de controle interno, que estava aqui hoje o dia inteiro também. Aí, os órgãos que eu queria destacar, o INEP, como eu falei, toda a experiência do INEP na realização do Enem foi essencial. Eles fizeram, de fato, uma transferência tecnológica para o Ministério da Gestão, não só transferindo uma pessoa, que é o caso do Retamal, que está aqui, que foi nosso coordenador de logística, mas desde o início, quando o Zé Celso, secretário, está por aqui, o Zé Celso teve diversas reuniões no INEP, desde que a gente teve a concepção da ideia até, de fato, conseguir colocá-la em prática. Eu queria agradecer muito aos Correios, o Fabiano está aqui ao meu lado, os Correios que fez, junto com a Polícia Rodoviária Federal, todo esse processo das provas chegarem aos locais, lembrando que as provas já tinham sido distribuídas lá em maio, tiveram que voltar a um local de segurança dos Correios, foram monitoradas 24 horas por 7 e ficaram total segurança, e depois o processo de levar até a ponta, terminando hoje de manhã, totalmente no horário previsto. Todas as provas chegaram aos locais de prova no seu horário correto, as provas puderam todas começar no mesmo horário. Então, mais uma vez, aqui agradecer. Ao IPEA, que teve um trabalho enorme, desde também da concepção da prova, e está fazendo um acompanhamento, um estudo desse concurso, junto com a nossa equipe do MGI, e vai fazer um trabalho enorme de análise desse concurso, para que a gente possa ter várias lições. A DataPrev, que fez um monitoramento para a gente intenso durante todo o período, foi muito importante. A ENAP, que está aqui também, que participou da elaboração e vai continuar nesse processo aí, na realização dos concursos, dos cursos de preparação, principalmente aqueles onde é parte da etapa ainda da seleção. A gente tem algumas carreiras onde a última etapa de seleção
é o curso de formação. E, como eu falei hoje pela manhã, a ENAP também está preparando um curso de formação para todos os servidores públicos que entraram esse ano. E a gente vai ter essa formação ao longo do estágio probatório para todo mundo. E, mais uma vez, queria agradecer a parceria dos governadores e governadoras que foram liderados aqui pela Senasp, mas também uma comunicação com o Ministério da Gestão, que foram muito parceiros em garantir as forças de segurança dos seus estados, começando pela Polícia Militar e Civil, a Defesa Civil e Bombeiros, que prestaram durante o dia todo de hoje e também na escolta das provas um trabalho muito importante. As prefeituras, nas prefeitos e prefeitas e as equipes também nas cidades onde houve a realização da prova, e as secretarias de segurança pública estaduais. E eu queria fazer alguns agradecimentos especiais também à SESGran Rio, que está aqui, Gabriel? Devia estar aqui com a gente também, mas a SESGran Rio, que foi a banca da prova, desde o momento que foi realizada, a SESGran Rio foi uma super parceira, inclusive lá no momento quando a gente precisou fazer o adiamento, eles trouxeram muito acúmulo de experiências na hora de tomar a decisão, foi essencial. E a toda a minha equipe do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, não dá para nomear todo mundo aqui, mas em especial aqui queria agradecer a secretária executiva, Cristina Mori, que ela acompanhou esse processo do início ao fim. Hoje ficou aqui das 7 da manhã e vai ficar não sei até que horas hoje, a gente sabe disso. E, obviamente, queria muito agradecer ao presidente Lula. Agradecer no início, queria agradecer ele novamente, porque ele confiou nessa ideia desde o início. Quando a gente comentou com ele a ideia, ele achou a ideia muito importante, ele apoiou imensamente, não à toa, disponibilizou tantos órgãos da administração pública federal para nos apoiar nessa empreitada. E acho que ele acreditou na ideia, ele veio, e acho que a vinda dele aqui hoje coroou muito isso. A fala dele foi muito inspiradora para todo mundo que trabalhou e foi uma alegria para a gente vê-lo feliz com a realização da prova. Acho que ele vai ficar muito feliz que a gente terminou a realização da prova de forma tranquila. Eu queria mais uma vez dizer que a gente teve mais de 200 mil pessoas envolvidas aí desde o início da realização da prova até hoje. Hoje é o maior quantitativo de pessoas envolvidas, dadas cada sala, eram mais de 75 mil salas com fiscais dos fiscais. Então era uma equipe muito grande, sendo que desses 200 mil, cerca de 12 mil eram das forças de segurança, nacionais, federais, estaduais e municipais, estaduais principalmente, que foi muita gente trabalhando aí na ponta para que a gente tivesse essa tranquilidade. E aí, eu queria agradecer de novo a todos que trabalharam hoje de forma incansável. As pessoas chegaram aqui, ou nos demais centros, alguns acordaram às 4 da manhã para acompanhar a Fabiana aqui, o Correios, Polícia Rodoviária Federal, o Retamal, acordaram cedinho para esse processo final de entrega das provas. E foi realmente, como eu falei para vocês, nesses 3 centros que a gente tinha aqui em Brasília, o pessoal madrugou para acompanhar e continua acompanhando durante o dia. E eu queria deixar um recado aos candidatos que estão fazendo a prova. Primeiro, agora, dizer que fico muito feliz que vocês tenham feito a prova. E esse espírito aqui dessa realização de uma inovação no serviço público, sendo fruto de um trabalho coletivo como esse, é o espírito que a gente quer passar para essas pessoas que estão se candidatando e que, com certeza, a gente terá aí os nossos aprovados em novembro. É um espírito de dedicação, um espírito público de verdade, de um trabalho coletivo, que não se faz nada no serviço público que não seja coletivo, e com a sensação muito boa da gente poder servir a população do nosso país e fazer uma transformação verdadeira na qualidade de vida da população. É isso, gente. Obrigada. E agora estou aberta aí às perguntas de vocês. Eu vou passar para os jornalistas pela ordem de inscrição, tá? Pedir para fazerem perguntas em bloco de 2, tem 10 jornalistas inscritos. Primeira, Geisa Duarte. Olá, boa noite a todos. Geisa Duarte, da TV Globo. Ministro, eu queria tirar, se possível, tirar 2 dúvidas. Primeiro, a senhora falou que quase não houve intercorrências, mas se houve prisões, se houve alguma tentativa, se a senhora puder descrever para a gente. E uma dúvida que chegou para a gente de alguns candidatos que não conseguiram fazer a prova, porque, na verdade, eles fizeram a inscrição, pagaram a taxa, mandaram para a gente foto da taxa, mas o sistema não identificava como tendo recebido o pagamento. E por isso, foram 2 pessoas, tá, aqui de Brasília, e por isso disseram que ficaram naquela expectativa, uma hora o sistema vai reconhecer, não reconheceu, então elas nem receberam a informação do local. O que elas poderiam fazer, se elas vão ter pelo menos esse valor devolvido?
Ministra, metade, então, pouco menos da metade compareceu. A senhora disse que isso já era esperado, mas esse índice é baixo, é alto? A que a senhora atribui esse alto índice de abstenção? As intercorrências foram pouquíssimas, assim. Não teve... a gente tem, assim, algumas coisas, assim, foi questão de falta de energia, como a gente falou, mas que foram recuperadas. Nenhuma sala deixou de ter prova por falta de energia. Aconteceu um caso ou outro que precisou estender um pouco o prazo pelo período que ficou. Muitos locais que faltou energia foi por um período curto, não atrapalhou a realização da prova, porque estava com luz suficiente, então nem parou a prova. Então, foram coisas nesse nível. Teve um caso de um tumulto inicial, com uma pessoa que fez um tumulto, essa pessoa teve que ser retirada, e aí a prova atrasou um pouquinho o início. Então, foram coisas assim, muito pequenas, né? A gente tem uma estimativa aqui, em termos de locais de prova, menos de 0,2% de locais de prova onde teve alguma coisa, mas nada que tenha afetado efetivamente a realização da prova. Foram coisas que atrasaram um pouco, ou tiveram algum tipo de pequenos problemas, mas nada que afetou a realização da prova. Então, é nesse nível que eu estou falando. Esses casos de taxa de inscrição não tinha chegado a mim, talvez a equipe conheça. Sim, se a pessoa demonstrou que ela pagou, não foi reconhecida, a gente vai poder depois resolver esse caso, se for demonstrado que exatamente aconteceu isso. E não é algo que tinha sido, assim, não estava no nosso radar, isso pelo menos não estava no meu. Em relação ao índice de abstenção, Geraldo, de fato, eu só não dei o percentual exato, porque a gente está terminando esse processo de apuração final. Amanhã a gente vai dar o número certinho, os percentuais, mas é em torno disso, de uns 52%, 53%. Era esperado, está dentro do esperado. A gente teve, por exemplo, o concurso do Banco Central recente teve 62% de abstenção. Um concurso até que, em termos de quantidade de pessoas, muito menor, pessoas mais focadas na realização da prova, que é mais objetivo. A gente acha que o concurso, por exemplo, do Banco do Brasil, que tinha 1 milhão de inscritos, foi em torno de 50% de abstenção. Então, está dentro da abstenção. Na verdade, na nossa visão, até surpreende positivamente, dada a envergadura, a quantidade de municípios, a quantidade de pessoas que estavam fazendo um concurso pela primeira vez. Isso a gente acha até, como eu falei hoje de manhã, a gente deu a oportunidade das pessoas desistirem de fazer a prova, a pessoa não desiste, porque, no fundo, ela ainda acha que vai conseguir chegar no dia e fazer a prova. E aí, por questões pessoais, cada um toma a sua decisão. Eu vi hoje, algum jornal estava noticiando, pessoas já no Twitter dizendo, me arrependi de não ter ido fazer a prova. Acontece, né? Acho que faz parte do processo de realização da prova. A gente, como eu falei de manhã, a gente já sabia que seria acima de 40%, porque a média em torno de 40 e poucos por cento, a média histórica, mas em concursos grandes chega a 50%, então a gente ficou ali, e recentemente teve um concurso, que foi o caso do Banco Central, com 62% de abstenção, então a gente sabia que ficaria em torno ali de 50%, por isso para a gente não foi uma novidade, e faz parte, e aí acho que cada um tem suas razões pessoais para não poder fazer a prova no dia, né? Bom, Laís, G1, depois Torgan, direção concurso. Olá, boa noite. Laís Carregosa do G1. Ministra, eu tenho 3 dúvidas. A primeira delas é que alguns candidatos reclamaram das provas na parte da manhã ter questões dissertativas num período menor de tempo e questões mais objetivas à tarde com um período maior. Gostaria que a senhora comentasse sobre essa decisão de alocação das questões. Depois, sobre as pessoas que saíram com caderno de provas e foram desclassificados. Onde isso aconteceu? Houve mais de um incidente desse tipo? E, por último, a senhora teria um recorte de nível de abstenção por estado ou por cidade? A questão da alocação de tempo estava previsto no edital desde o início, né? E todo mundo que faz um concurso sabe que você tem que adequar a sua realização da prova ao tempo. Então, de fato, tinha uma questão dissertativa com determinado tempo, mais algumas questões objetivas na parte da manhã, e faz parte da alocação do tempo de todos os candidatos, a divisão do tempo que ele tinha para fazer isso. Isso é comum a todos os candidatos, não tem total isonomia, era conhecido desde o início, então faz parte. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas eu gosto de escrever muito, eu escrevi muito. Mas aí cada um tem que saber o que é fazer uma prova, se preparar para a prova. A gente falou desde o início desse ponto, né? Isso já estava, acho que faz parte de qualquer concurso público essa discussão. Pessoas com cadernos de prova, aconteceu em mais de um lugar, mas foram muito poucas, tá?
Isso era... Quero reforçar que isso não é um vazamento de provas, não teve nenhum problema em termos de segurança da prova, essa atitude desses candidatos que saíram com a prova, mas, pessoalmente, eles fizeram uma medida que era contrária às regras do concurso e estava muito claro que quem saísse com caderno de provas seria eliminado. A gente divulgou isso muito desde o início, isso foi uma questão muito, muito debatida. Acho que não tinha nenhuma dúvida que quem tomasse essa atitude teria como consequência a eliminação da prova. Foi um número muito pequeno, assim. Estou até procurando aqui nas minhas anotações, mas é um número muito, muito pequeno. Só para vocês saberem, casos totais de pessoas que tiveram algum tipo de efeito e que acabou gerando a pessoa ser eliminada da prova é 0,05% das pessoas que realizaram a prova. Então, o número é em torno de 500 pessoas, por vários motivos, tá? Entre eles, esse de sair com caderno de prova. Mas tudo que aconteceu estava previsto no edital. Se fizer isso, será eliminado da prova. Se fizer aquilo, será eliminado da prova. E as pessoas, mesmo estando explícito no edital, elas foram realizar esses atos e foram eliminadas da prova com total ciência, né? E recorte por estado, eu tenho aqui um recorte ainda parcial, mas eu posso só dizer que onde teve a menor abstenção foi aqui no DF e a maior foi no Ceará, né? Então, a gente depois vai divulgar esses números com um balanço. Assim, aqui no DF foi muito abaixo, né? E uma coisa importante da abstenção, o maior percentual de abstenção foi do nível médio, né? No bloco 8, onde também tinha o maior número de candidatos, relação candidato-vagas, né? Era quase o dobro das demais, a relação candidato-vaga no bloco 8, onde teve a maior abstenção. Nos outros blocos, ficou abaixo da média, né? Então, a gente teve... E aí, de novo, esses números, eu não quero dar os números percentuais agora, porque isso vai mudar quando a gente fechar os 100%, isso tudo vai ser publicado depois, vocês vão saber. Mas a maior abstenção foi realmente no nível médio. E o menor bloco até agora, né, que teve de abstenção foi o bloco 3, na área ambiental, agrária e biológicas. Né? Então, a gente teve... Mas, em geral, os blocos de nível superior estão muito próximos de percentuais e o que destoou mesmo foi o bloco de nível intermediário. Boa noite, ministra. Torga Magalhães aqui, do Direção Concursos. Eu tenho duas dúvidas aqui. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo CNU, pela ideia. O candidato que não marcou o número do gabarito, não marcou qual que é o caderno, mesmo estando no edital, assim, só para reforçar, ele será eliminado do concurso? E a outra pergunta que eu tenho aqui é em relação a novas autorizações de novos concursos, se terá mais autorizações previstas já para o mês de agosto, ou se será somente no mês de setembro, além da ideia de um novo CNU em 2025. Muito obrigado. Olha, em relação à questão do número no caderno de provas, eu queria de novo reforçar. A gente falou muitas vezes, leiam o edital, leiam também as instruções da prova, né? Estava muito claro isso, mas não será eliminado. A Sesgran-Rio vai fazer um esforço enorme para conseguir identificar. Tinham formas, pela localização das questões, etc., da Sesgran-Rio conseguir identificar. Então, vai ser feito esse esforço. Mas, mais uma vez, acho que é muito importante quem faz prova, sabe? Vocês que são de um veículo especializado em concursos, sabem da importância de se ler o edital, de se ler bem a instrução da prova na hora que você senta, pega um caderno de prova e lê, vê os campos que estão lá para preenchimento, é muito importante isso, mas não será eliminado automaticamente, não. Novas autorizações provavelmente serão no mês de setembro mesmo. A gente está fazendo, como vocês estão vendo, mais parcialmente, né? Mas não estamos fazendo uma grande anúncio de autorização, porque a gente está sentando órgão a órgão, como eu falei, fazendo dimensionamento da força de trabalho, conforme a gente vai terminando esses trabalhos, vai soltando novas autorizações, e a gente está fazendo de forma parcial e mais parcimoniosamente esse ano, né? Mirena, CBN, depois Thaisa, CNN. Ministra, boa noite. Milena, Rádio CBN. Tudo bem. Ministra, boa noite. Milena, da Rádio CBN. Ministra, eu queria entender um pouco desse perfil dos candidatos, mulheres, negros, jovens, faixa etária. Você consegue explicar para a gente? Olha, eu não tenho isso aqui. Mulheres é a maioria, isso eu lembro. Jovens também sim, a faixa etária é mais jovem, né? Não, mas eu não vou ter aqui os números certinhos que a gente divulgou quando a gente
fez o primeiro balanço das inscrições, né? Mas depois a gente pode passar para vocês, não sei se o pessoal tem aqui fácil para conseguir esses dados, mas se não, a gente pode passar depois. Mas lembrando que mulheres foi 56%, se eu não me engano, das inscrições. Mas agora, a gente ainda não tem isso para quem realizou a prova, né? Porque a apuração que a gente faz agora é pelos locais de prova. Uma coisa interessante, os locais de prova para pessoas com deficiência, como eles são salas específicas, teve uma extensão bem baixa, relativamente. Pelo menos o número apurado que a gente tinha estava abaixo de 40% de pessoas com deficiência, o que é muito interessante porque foi realmente um concurso bastante acessível. A gente tinha salas especiais, lembrando que a gente teve salas também para pessoas que precisavam ficar mais tempo, a gente teve a prova ampliada e super ampliada. A gente tentou ser o mais inclusivo possível na realização dessa prova para que a gente realmente consiga ampliar essa diversidade aí no Serviço Público Federal. Então, mas depois a gente pode passar essa informação para você, Milena. Aqui, ministra, no meio. Boa noite, é Thaisa, da CNN Brasil. Eu queria perguntar a respeito dessa avaliação que a senhora mencionou, que o IPEA vai fazer, analisando, né, os pontos fortes, os pontos de melhora, principalmente sobre a manutenção da prova em 2 etapas, e isso deve permanecer. O que a senhora ouviu até o momento a respeito desse ponto específico? E outra questão é a respeito do próprio diálogo com os órgãos para a oferta de vagas. Se há uma expectativa de mais órgãos públicos aderirem no próximo concurso, enfim, uma previsão aí que a gente possa fazer. Obrigada. Não, ótimo. Bom, em relação a 2 etapas, a gente obviamente ainda não fez a avaliação final, mas desde o início, dado que a gente precisava de uma prova mais discursiva e uma prova objetiva geral e depois uma prova específica, um turno só era impossível para realizar tudo isso em termos de tempo. Fazer em 2 dias uma prova dessa dimensão exige uma logística gigantesca que acaba dificultando a própria realização da prova. Então, por isso a ideia de fazer em 2 etapas, uma etapa da manhã mais curta e uma etapa um pouco mais ampliada na parte da tarde. Mas a gente ainda não fez essa avaliação final sobre isso, mas é só explicar que a decisão de fazer em 2 turnos é dada a necessidade de fazer uma prova discursiva, que era muito importante na nossa visão para poder fazer uma boa avaliação dos candidatos, uma prova objetiva geral e depois as provas específicas, que eram importantes com 5 eixos, né, para cada bloco, para que a gente pudesse captar também o conhecimento específico, lembrando que cada vaga, né, dê um peso diferenciado na parte específica, que permite que cada órgão possa selecionar aqueles servidores com um conteúdo específico maior para suas áreas. E a adesão de outros órgãos, né, o ministro Messias estava aqui me falando que ele gostaria de ter... Ele tem 400 vagas, né, nesse concurso para a área administrativa da AGU, e eu acho que, assim, até o momento, a avaliação de quem não aderiu foi até um certo arrependimento de não ter aderido, quando se percebeu que a gente conseguiu fazer o que era mais difícil, que as pessoas tinham dificuldade, que é ter uma prova de conhecimento geral, mas também exigir conhecimento específico das áreas. Isso era a preocupação de muitos órgãos, e a gente demonstrou que, organizando por blocos temáticos, fazendo eixos temáticos com pesos diferenciados, permitia fazer essas 2 coisas, né? Ter tanto uma prova que capte um certo conhecimento geral, mas que também capte o conhecimento específico para cada órgão. Boa noite, ministra. Gabriel Benevides, do Poder 360. Eu tenho 3 perguntas para fazer aqui. A primeira é em relação aos custos da reaplicação da prova. O ministro Paulo Pimenta disse lá, quando ainda estava discutindo se ia adiar ou não, que seria em torno de 50 milhões. Queria saber se essa estimativa ainda permanece. Segundo, a senhora falou sobre as estimativas de abstenção por estado. Eu queria saber por região, se a gente sabe qual foi a região que mais teve presentes e qual foi a que teve menos. E, em terceiro lugar, a senhora tem dito que, para saber se realmente vai ter um concurso em 2025, precisa analisar alguns dados. Quais dados são mais fundamentais para saber se vai ter ou não ano que vem? Eu sei. Bom, desculpa, você perguntou custo de reaplicação, você perguntou, de novo, né, que dados que vão ser avaliados. Você tinha feito mais uma pergunta? Por região, tá certo. Que eu fui olhar aqui o dado e acabei... Tá. Bom, o custo de aplicação ficou abaixo dos 50 milhões, tá? Foi em torno de 32, 33 milhões a mais, o que para a gente foi um número, estava muito dentro do estimado, né? Então foi fruto dos custos que já tinham sido afundados, digamos assim, do processo de chegar às provas até os locais de prova anteriores, etc.
mas um custo alto, que era os fiscais, etc., a gente não precisou gastar naquele momento, e com isso, essa reestimativa aí ficou em torno de 33 milhões, se eu não me engano. O próximo disso. Por região, não tem ainda fechado aqui, porque a gente tinha por estado assim, uma estimativa inicial, e está bem balanceado. Aqui, os 4 mais altos tem um de cada região, então não tem... e embaixo a mesma coisa, tem um de cada região. Então, não parece ter tido uma questão regional. Tá? Não me parece, mas eu não posso afirmar porque não está balanceado aqui. E para o novo, na verdade, é uma questão de vagas que a gente vai ter disponíveis o ano que vem, aí depende do envio do orçamento e da própria aprovação do orçamento, para a gente saber o tamanho de espaço para novos concursos. Os concursos que já estão sendo autorizados esse ano, alguns já estão, órgãos estão muito... com uma necessidade muito grande, vão fazer independente, não conseguem esperar até agosto do ano que vem para a realização de uma prova. Então, a gente vai fazer esse balanço, um pouco uma análise do que foi feito, e aí a gente, até agora, né, depois da prova ser realizada, posso reafirmar que a gente está muito feliz com a realização da prova, com muita vontade de realizar o novo, e aí depende da quantidade de vagas, se justifica uma prova desse tipo, se os órgãos vão aderir. A nossa expectativa é que tenha uma adesão grande daqueles que a prova pode ser realizada no ano que vem, e a gente está com uma boa expectativa, mas, como eu falei, essa decisão só vai sair no final do ano ou no início do ano que vem. Os cortes de gastos podem afetar essa decisão? Em princípio, não, tá? Porque a gente tem uma previsão no orçamento já dentro daquela estimativa das costas de despesas obrigatórias, mas depende novamente de qual orçamento que vai ser. O orçamento será enviado aí nas próximas... não na semana que vem, na outra semana, né? Até o dia 30 de agosto. E depois tem a própria tramitação no Congresso, a gente precisa terminar isso para poder fazer essa avaliação final. Ministra, boa noite. Carla, da TV Globo. Ministra, eu gostaria de fazer 2 questões. Uma em relação, novamente, sobre essa avaliação que se fará sobre a prova em si, porque a gente recebeu relatos do Brasil inteiro a respeito do tempo de prova, né, e justamente lidando com essa questão de ter questões objetivas juntamente com questões discursivas. A senhora acabou de dizer que fazer a prova em 2 dias é desafiador e também tem um custo adicional, mas gostaria de saber como é que vai ser essa avaliação específica sobre isso, e gostaria de insistir novamente um pouquinho no nível de abstenção. A senhora disse que sim, que já era um número que se esperava, mas é um número alto. A gente está falando de 53% de abstenção. A gente também recebeu muitos relatos pelo Brasil inteiro de que a mudança da data também pode ter interferido que essas pessoas realizassem esses exames. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais, quando a senhora diz a gente já esperava, o que era ponderado no já esperávamos que fosse Perfeito. em torno de quanto? Olha, essa questão, né, da distribuição das provas nos 2 turnos, claro, isso vai ser um balanço que vai ser feito. Se teve algum desbalanço ou não dá para afirmar isso agora. A gente pode avaliar isso. Tem que ver, porque hoje em dia, os relatos que a gente tem por enquanto são muito de redes sociais, né? A gente sabe que redes sociais, elas, às vezes, é uma análise parcial, mas a gente vai fazer essa análise, claro, faz parte de uma análise da prova, avaliar se o tempo foi... Mas, de novo, lembrando que uma coisa importante é que isso foi para todos os candidatos. Então, tem um grau de isonomia importante. Todo mundo faz... Se o tempo foi curto para todo mundo. Se o tempo foi longo para todo mundo. Então, acho que isso a gente está tranquilo em termos da maneira como a prova foi realizada. Para uma próxima prova, a gente pode, sim, tudo pode ser avaliado, como eu falei. Em relação à abstenção, eu acho que a questão da mudança da data... Só um minutinho. Como eu disse, a mudança da data poderia sim ter interferido na decisão das pessoas. Por isso, a gente permitiu que as pessoas pudessem desistir de fazer a prova e ter a sua taxa de inscrição devolvida. E a gente tem um número muito baixo de pessoas que previamente desistiram de fazer a prova pela mudança da data. Foram em torno de 30 mil dos 2.140.000 pessoas inscritas. O que indica que a mudança em si da data não foi algo que impediu as pessoas de fazerem a prova. Agora, é claro que as pessoas... A gente sabe que a gente tinha, por exemplo, deixado o trabalho para estudar para aquela prova e não teve que voltar ao trabalho, teve gente que tirou férias. E aí, claro, isso pode interferir na programação pessoal de cada pessoa de fazer ou não a prova. Mas o que era esperado que seria uma abstenção em torno de 40% a 50%, dado o histórico de concurso. Essa é até uma coisa curiosa. As pessoas se inscrevem, pagam a taxa de inscrição e elas acabam não indo fazer a prova porque elas acham que não estão preparadas o suficientes ou porque elas mudaram de perspectiva. Eu falei, teve um fator, claro, que não influencia
no número absoluto, né, mais interessante, de pessoas de carreiras que tinham, de algumas carreiras tinham se inscrito e desistiram depois da negociação salarial. Então, tem tantos fatores que podem interferir nisso, mas o que nos surpreenderia se fosse um número muito acima de 50%, que não é o caso. Porque a média, a gente tinha uma média aí em torno de 44% em concursos pequenos, tinha experiência recente do Banco Central de 62%, tinham concursos grandes que davam em torno de 50%, então realmente é uma questão da lógica das pessoas que se inscrevem para fazer concurso público. E aí os motivos são os mais variados possíveis, porque a pessoa se inscreve, mesmo tendo a oportunidade de desistir, ela não desiste, e chega na hora H, ela não vai fazer a prova. Realmente aí é uma questão, acho que devem ter estudos já sobre isso, né? Mas é um pouco a lógica de fazer o concurso, né? Que é a lógica das pessoas que se inscrevem, elas não acham que estão preparadas o suficientes, etc., e acabam desistindo, ou porque realmente desistiram daquela oportunidade. É difícil dizer isso. Boa noite, ministra. Primeiramente, queria agradecer, né, pela oportunidade da pergunta. Boa noite à ministra e a todos da mesa. Eu tenho duas perguntas, ministra. Você citou que 52% a 53% mais ou menos de abstenções no concurso. Eu queria saber se você já tem um número de pessoas que realizaram a prova no turno da manhã e não voltaram para o turno da tarde. E a segunda pergunta, aproveitando essa onda de autorizações que o MG está planejando, a ministra Marina Silva, ela fez um pedido de aumento de vagas no ICMBio e no IBAMA. Eu queria saber qual é a posição do MG no momento. Bom, a gente tem uma pequena diferença entre manhã e tarde, de fato, mas também isso acontece. As pessoas vão na parte da manhã, acham que não foram bem e acabam não voltando para a parte da tarde, mas é pequena a diferença, tá? Que a gente apurou, pelo menos até o momento que eu tinha visto estava pequena a diferença, mas sim, teve gente que não voltou para fazer a parte da tarde. Em relação ao IBAMA, sim, será aumentado o número de vagas, tá? Só que a gente já não fechou, não fechou exatamente o número. Foi um pedido não só da Marina, foi até a gente teve uma reunião recente sobre o tema ambiental e se avaliou que era importante aumentar as autorizações para ambos os órgãos. As duas últimas perguntas, Nathalie da Record e depois Raquel da Folha. Boa noite, ministra. Nathalie Machado, da Record. Aqui. Boa noite a todos que estão à mesa. Eu gostaria de tirar 3 dúvidas. Eu queria saber um pouco o que vocês puderam avaliar ali, qual que é a experiência de vocês a partir das salas de situação. Queria saber também qual foi o critério de escolha para a realização dos locais de prova, porque recebemos algumas reclamações também da distância. Tem gente que moraria perto do local de prova, onde estava sendo realizada a prova, e foi realocado para outro bairro, por exemplo. E também nós recebemos uma denúncia de uma candidata que foi eliminada, mas na parte da tarde ela recebeu essa informação. Ela ficou entre as últimas ali na sala, só poderiam sair os 3 últimos, tinham que assinar, mas por uma outra candidata que teria atrasado ali na demora. Enfim, quando ela voltou para o período da tarde, ela recebeu a notícia que estava eliminada também. Foi registrado boletim de ocorrência, enfim, eu queria saber como os senhores irão proceder a partir dessa situação também. Tá. Bom, nas salas de situação, a gente tinha as 3 salas, né? Essa aqui estava monitorando, na verdade, todas elas estavam interconectadas. A gente tinha uma sala lá no Rio de Janeiro, pela Sesc Gran Rio, 3 aqui em Brasília. A sala do comando, Centro Integrado de Comando e Controle, ela foca na segurança pública e ela estava conectada com os 27 estados. Não sei se vocês conhecem lá a sala, né, Antônio? Fernando, né? Todo mundo chama ele de Fernando. Eu fui ler ali, o Fernando, ele vai... são uma sala onde você tem pessoas que estão comunicando com cada estado, né, para saber se tem alguma intercorrência ali na área de segurança. Então, ali o foco era a segurança. Eles têm um grupo que conecta todas as secretarias de segurança pública estaduais com o centro, com o comando integrado aqui. Então, era a sala de segurança. Aqui era uma sala para essas intercorrências, né? Então, por exemplo, o tempo que eu fiquei na sala, falou assim, faltou luz em tal lugar. Não, voltou, está tranquilo. Faltou luz, mas não afetou a prova continua. Na UF mesmo, em Niterói, faltou luz no finalzinho. Faltavam 13 minutos para acabar a prova.
faltou luz, mas estava claro, então eles continuaram a prova e depois, logo depois, 5, 10 minutos, foi restabelecida a luz e pôde terminar a prova. Então aqui estava muito a mesma coisa no INEP, esse controle mais do fluxo de informações. De novo, tinha, com a sala de Sesgran Rio, a sala de Sesgran Rio se conectava, porque a gente tinha fiscais nas salas, coordenadores dos fiscais nos municípios, e esses nos municípios se comunicavam com a Sesgran Rio e a Sesgran Rio se comunicava com a gente. Então a gente teve esse acompanhamento o dia inteiro online para saber o que aconteceu. Locais de prova, a gente tentou, lembrando, nossa primeira preocupação era a cidade. Nossa preocupação é que todo mundo, ou quase todo mundo, tivesse a 100 quilômetros da cidade onde fosse realizada a prova. O local específico da prova nem sempre foi... aí tem um processo de, como a gente chama, de ensalamento. A gente precisa garantir que as pessoas que estão fazendo provas de determinados blocos fiquem numa sala, pessoas com deficiência fiquem numa sala específica, etc. Você tem as salas onde vai ter a superampliada e ampliada. Então, é toda uma logística de alocar as pessoas que, de fato, faz com que você, às vezes, não possa ficar no seu bairro, tem que ir para um outro bairro. Por exemplo, aqui no plano piloto, teve muita gente da Asa Norte que fez na Asa Sul, e talvez vice-versa, não sei, pelos locais disponíveis de prova. Mas no entorno, eu recebi muitos elogios que as pessoas, como a gente ampliou para as 8 cidades do entorno, as pessoas fizeram muito próximo dessas provas, o que não era comum. Porque, realmente, as pessoas todas têm que se deslocar para Brasília para fazer a prova. Então, a gente falou assim, esse deslocamento da Asa Sul para a Asa Norte não você não está no seu bairro, mas você está num bairro próximo. Então, é um processo muito elaborado, feito pela Sesgran Rio. O Ministério acompanhou isso, mas o instalamento é uma coisa muito técnica que permite que você precisa garantir que as pessoas estarão, grupos de pessoas estarão em determinadas salas, e aí é um processo que não é trivial de se fazer, e tentou se fazer o mais próximo possível, mas respeitando a questão do município escolhido, tentando ser o mais próximo possível do local de residência da pessoa, mas óbvio que nem sempre foi possível. Esses casos muito pontuais de eliminação, como eu falei, foi um número muito baixo de pessoas eliminadas. A gente tem os boletins de ocorrência das salas, tem um relato, os fiscais estão todos preparados para tomar decisões com base, e eles tomam decisões também com base, ouvindo, às vezes, os coordenadores ali da fiscalização, e assim, eu tendo a acreditar que as eliminações foram por razões que, de fato, estavam previstas em edital, e pelo menos os que a gente acompanhou, o relato pelo qual a pessoa foi eliminada estava lá previsto. Aí, caso muito específico, obviamente, a gente ainda não tem essa capacidade de avaliar agora. Boa noite. Eu queria entender por que teve prova com uma versão de gabarito, prova com mais de uma versão, 5 versões, e também o porquê de diversificar o tema da redação, igual aconteceu diferentemente do Enem. Não, vamos lá. Bom, gabarito não tem gabarito ainda, Os gabaritos serão divulgados só terça-feira às 10 da manhã. O que tem é uma questão assim, quando você faz uma prova, as questões são exatamente, para cada bloco, as questões são exatamente iguais. A ordem das questões é que muda. Então, a questão são as mesmas questões que estão na prova, as 50 questões objetivas da parte da tarde específica são exatamente iguais, assim como as 30, no caso dos cursos de nível superior, nas áreas de nível superior. As 30, ou 25, na parte da manhã. A objetiva geral era 25 ou 30 questões? 20 aqui. Então, as 20 da manhã também eram iguais para todo mundo. O que você faz para evitar aquela olhada para o colega do lado é mudar a ordem das questões. É só isso. Então, a prova é exatamente igual, com questões em ordens diferenciadas. Isso é uma coisa muito comum. E a questão das provas discursivas não é que eram redações diferentes. Tirando o nível médio, em que de fato era uma redação, nos blocos, nos 7 blocos de nível superior, não era uma redação, era uma pergunta sobre o seu bloco. Então, por isso, eram já esperados 7 perguntas diferentes de acordo com o bloco. E aí você está avaliando dentro do bloco, cada bloco teve uma pergunta com um tema pertinente ao conteúdo daquele bloco, o conteúdo programático previsto no edital. Isso já estava definido, então ali não eram redações. É claro que a pessoa escreveu um texto, mas ali era uma pergunta discursiva com tema previsto no edital para aquele bloco. Então, por isso que são perguntas com conteúdos diferentes. Encerrar as perguntas, ministro, outros integrantes da mesa, se quiserem fazer alguma consideração final. Boa noite a todas e todos. Eu queria fazer um registro, primeiro, de parabenizar a ministra Esté, toda a equipe do Ministério da Gestão e Inovação,
dizer que foi um desafio monumental. Há um ano, quando o projeto foi concebido, o cuidado que a equipe da ministra Esté teve com a liderança dela de ter todas as etapas certificadas, seguras. Nós participamos desde o primeiro momento. Queria aqui também, ministra Esté, agradecer a minha equipe que participou diretamente com a sua, aqui na pessoa do doutor Marcelo Eugênio e da doutora Carol Busato, que é a consultora jurídica do Ministério. Falar que, ao longo desse processo, nós tivemos um nível baixíssimo de judicialização. Isso se deve à forma como o concurso foi construído, como foi construídas as etapas do concurso, o edital. Então, a execução ao longo do dia também nos indica, quer dizer, nós não tivemos nenhuma ação judicial apresentada nas últimas 48 horas. Isso é um sinal de êxito do concurso, do ponto de vista jurídico e da sua aplicação. Portanto, da nossa parte, da parte da Advocacia Geral da União, nós temos muita segurança da correção e adequação da aplicação da prova à luz do edital. Então, o resultado que a gente vê é o resultado de muito êxito nesse aspecto também. Então, eu faço aqui, por fim, na pessoa da ministra Esté, um parabéns a toda a equipe do Ministério da Gestão que desenhou e se empenhou, se dedicou a este concurso que, de fato, está democratizando o acesso ao serviço público brasileiro. Muito obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, só para terminar, queria mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, a todos os órgãos envolvidos, os que estão aqui na mesa e os demais órgãos que eu já citei. Queria agradecer a imprensa que cobriu desde o início, tem feito uma cobertura muito importante disso. A gente fica muito feliz de ver o tema sendo debatido muito fortemente com a população, tá, em todos os veículos. Então, eu queria muito agradecer a imprensa pela cobertura. Vocês vão continuar aí cobrindo as etapas aí para frente e dizer que a gente realmente está muito, muito feliz que a gente pôde realizar a prova nesse dia e aguardando ansiosamente os novos servidores públicos, servidoras públicas que vão entrar para a Administração Pública Federal. E boa noite a todos, então.